Joabe Martins sempre teve tudo, menos alguém. Quando descobre que tem uma doença rara e sem cura, percebe que pode morrer sem nunca ter amado de verdade. Ele entra em um aplicativo de namoro, escondendo quem realmente é. Até conhecer Luciana, a única pessoa que o faz esquecer o tempo. Mas uma verdade guardada tempo demais ameaça destruir tudo. E o amor que nasceu para salvar pode acabar sendo a maior dor. Fique até o final, porque esta não é uma história sobre o fim, é sobre o que acontece quando o amor chega tarde, mas chega. Senhor Joabe, você pode olhar para mim um instante? Joabe levantou os olhos devagar. Estava sentado à frente da mesa branca, as mãos apoiadas sobre as pernas, o corpo ereto demais para alguém que acabara de ouvir o que ouvira. O médico respirou fundo antes de continuar. Não havia dramatização no tom, apenas cuidado. Os exames confirmam. É uma doença rara, degenerativa. Ela afeta o sistema de forma progressiva. Ainda estamos estudando muitos aspectos, mas... Ele fez uma pausa curta. Não existe cura conhecida. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi limpo, cru. E o tempo? Joabe perguntou, a voz firme, quase fria. Não conseguimos precisar. Em alguns casos a progressão é lenta, em outros mais agressiva. Podemos falar em anos, mas não em décadas. Joabe assentiu lentamente, como se estivesse fechando um contrato. Certo, disse. Obrigado pela clareza. O médico o observou por alguns segundos. O senhor tem alguém para conversar sobre isso? Família, companheira, alguém próximo? Joabe demorou um pouco mais para responder. Não, disse por fim, mas estou acostumado a lidar com as coisas sozinho. O médico pareceu querer dizer algo mais, mas desistiu. Apenas anotou no prontuário e concluiu a consulta. Joabe saiu do consultório com passos tranquilos. Pagou o estacionamento. Cumprimentou o manobrista. Entrou no carro. Só quando fechou a porta percebeu que estava respirando superficialmente. Ficou alguns segundos parado, com as mãos apoiadas no volante. Então é isso, murmurou. Ligou o carro e saiu sem destino. Dirigiu por ruas que conhecia e outras que nunca havia reparado. Parou num semáforo e observou as pessoas atravessando a faixa. Uma mulher puxava a mão de uma criança apressada. Um casal discutia, mas seguia junto. Um homem falava alto ao telefone, rindo. Vida. Joabe sentiu algo apertar no peito. Chegou em casa quando o céu já começava a escurecer. O apartamento o recebeu com o silêncio elegante de sempre. Tudo limpo, tudo no lugar, tudo excessivamente controlado. Jogou as chaves sobre a mesa e ficou parado no meio da sala. E agora, Joabe? Perguntou em voz alta. A pergunta ecoou, sem resposta. Sentou-se no sofá, passou a mão pelo rosto, olhou ao redor. Aquele lugar sempre fora suficiente, sempre fora confortável, sempre fora vazio. Joabe tentou lembrar quando foi a última vez que alguém se sentou ali com ele sem pressa, sem agenda, sem interesse oculto. Não conseguiu. Pegou o celular, abriu a lista de contatos, rolou nomes, números, empresas. Impressionante, sussurrou. Tanta gente e ninguém. A doença ainda não doía fisicamente, mas a ausência, sim. Foi até a cozinha, serviu um copo de água e bebeu devagar. Encostou-se à bancada, olhando o nada. Pensou na própria vida como se fosse um relatório. Sucesso, alto, estabilidade, absoluta, vínculos emocionais, quase nulos. Sempre acreditara que havia tempo, que um dia pararia, que um dia viveria. Agora o tempo tinha rosto e limite. Sentou-se novamente no sofá e deixou a cabeça cair para trás. Eu não quero morrer assim,
disse baixo. Naquela noite não ligou a televisão. Não abriu o computador. Ficou na varanda observando a cidade se iluminar. Vidas acontecendo em janelas alheias. Casais jantando. Pessoas discutindo. Gente vivendo. Joabe sentiu inveja. Não da felicidade perfeita, mas da imperfeição compartilhada. Dormiu pouco. No dia seguinte, acordou mais cansado do que o normal. Durante o café da manhã, olhou para a cadeira vazia à sua frente como se alguém devesse estar ali. Você está enlouquecendo, disse para si mesmo. Mas não estava. Estava acordando. Durante uma consulta de acompanhamento, a enfermeira percebeu seu semblante diferente. O senhor parece pensativo hoje. Recebi uma notícia que muda prioridades, respondeu. Ela sorriu, sem curiosidade excessiva. Às vezes isso é assustador, mas também libertador. A frase ficou ecoando na cabeça de Joabe pelo resto do dia. Libertador. Naquela noite, sozinho novamente, pegou o celular. Abriu a loja de aplicativos. Parou diante do ícone colorido. É ridículo, murmurou. Mas talvez funcione. Baixou o aplicativo de namoro. Criar o perfil foi mais difícil do que imaginava. Escolher uma foto parecia uma exposição indevida. Ele abriu a galeria e descartou várias. Muitas pareciam formais demais, outras distantes demais. Não quero parecer alguém que não sou, disse para o espelho. Escolheu uma foto simples, nada que impressionasse, nada que denunciasse. Na descrição, apagou e reescreveu várias vezes até deixar algo honesto. Gosto de conversas longas, silêncio confortável e caminhar sem destino. Isso é verdade, concluiu. Nos primeiros dias vieram mensagens rápidas. Oi, tudo bem? O que você faz? Você mora sozinho? Conversas que morriam cedo. Respostas que não levavam a lugar nenhum. Joabe tentou. De verdade. Mas sentia que tudo era rápido demais. Superficial demais. Uma noite, depois de mais uma conversa vazia, fechou o aplicativo frustrado. Talvez eu esteja tarde demais para isso, disse. Mas algo dentro dele não permitiu desistir. No dia seguinte, durante uma caminhada curta recomendada pelo médico, sentou-se em um banco de praça e observou pessoas passando. Um casal jovem ria de algo bobo. Um senhor caminhava de mãos dadas com a esposa. Uma mulher falava sozinha ao telefone, irritada. Joabe percebeu que não queria perfeição, queria presença. Naquela noite, abriu o aplicativo novamente. Rolou perfis sem muita atenção. Estava quase fechando quando uma notificação apareceu. Uma nova conversa. Ele respirou fundo antes de abrir. Não sabia por quê, mas sentiu algo diferente. Não amor. Ainda não, mas a possibilidade dele. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Joabe Martins não sentiu medo do que vinha pela frente. Sentiu vontade de viver. Joabe ficou alguns segundos olhando para a tela do celular antes de responder. A notificação ainda estava ali, simples, sem exagero. Uma mensagem curta. Nada de emojis em excesso. Nada de perguntas invasivas. Oi, vi que você gosta de conversas longas. Isso já me parece um bom começo. Ele leu 2 vezes. Não era exatamente o que ela disse, era o jeito. Joabe respirou fundo e digitou com cuidado. Acho que conversar sem pressa anda meio fora de moda. A resposta veio minutos depois. Talvez, mas algumas coisas não deveriam sair de moda. Joabe sorriu sozinho. Um sorriso pequeno, quase esquecido. Luciana, né? Escreveu. Isso. E você é o Joabe. Sou. Prazer, Joabe. O prazer é meu. A conversa seguiu sem atropelos. Não falaram de trabalho.
Não falaram de planos grandiosos. Falaram de coisas simples, do tipo de conversa que não tenta impressionar. Você prefere café ou chá? Ela perguntou. Café, mas só se for acompanhado de silêncio. Gosto de gente que não tem medo do silêncio. Aquela frase ficou com ele. Nos dias seguintes, conversaram quase todas as noites, às vezes longamente, às vezes apenas algumas mensagens antes de dormir. Luciana não parecia apressada. Não cobrava respostas imediatas. Não sumia de repente. Ela perguntava e esperava. Você mora sozinho? Moro. Gosta disso? Joabe pensou antes de responder. Aprendi a gostar. Não sei se é a mesma coisa. Luciana demorou a responder dessa vez. Entendo. Às vezes a gente confunde hábito com escolha. Joabe fechou os olhos por um instante. Ela não fazia ideia do quanto aquela frase o atingia. Depois de quase 2 semanas de conversa, Luciana sugeriu o encontro. Quer tomar um café comigo algum dia desses? Sem compromisso. Sem compromisso. A expressão o tranquilizou. Quero, respondeu. Marcaram para uma tarde comum. Um café simples, nada sofisticado. No dia do encontro, Joabe chegou alguns minutos antes. Escolheu uma mesa perto da janela. Observava as pessoas passando na rua, enquanto mexia distraidamente na xícara vazia. Sentia algo que não sentia há muito tempo. Nervosismo. Quando Luciana entrou, ele a reconheceu imediatamente. Não porque fosse exatamente como nas fotos. Era melhor, mais real, menos ensaiada. Ela procurou com o olhar até encontrá-lo. Joabe? Perguntou aproximando-se. Luciana, respondeu ele levantando-se. Eles se cumprimentaram com um sorriso contido, um pouco tímido, um pouco curioso. Desculpa o atraso, disse ela. Me perdi no horário. Não se preocupe, respondeu Joabe. Eu cheguei cedo demais de propósito. Ela riu. Gosto de pessoas que admitem isso. Sentaram-se. Por alguns segundos o silêncio se instalou. Não desconfortável, apenas novo. Então, Luciana começou. Você é do tipo que observa muito ou que fala muito? Depende da companhia, respondeu Joabe. Espero estar no grupo certo, ela brincou. A conversa fluiu. Falaram de infância, de pequenas manias, de coisas que gostavam de fazer sozinhos. Eu gosto de caminhar sem destino, disse Joabe, sem música, sem fone. Isso é raro, comentou Luciana. As pessoas fogem do próprio pensamento. Às vezes é cansativo ficar consigo mesmo, ele admitiu. Ela o olhou com atenção. Mas necessário. Joabe sentiu algo aquecer por dentro. O café virou outro. Depois mais um. O tempo passou sem aviso. Em nenhum momento Luciana puxou o celular. Em nenhum momento pareceu entediada. Posso ser sincera? Ela disse em certo momento. Prefiro que seja. Eu estava com medo de você ser diferente pessoalmente. Diferente como? Mais fechado, mais distante. Mas você é tranquilo. Joabe sorriu. Tranquilo não significa simples, respondeu. Mas tento ser honesto. Ela assentiu. Dá para sentir. Quando se despediram, não houve promessa exagerada, apenas a naturalidade de quem quer repetir. A gente se fala? Perguntou Luciana. Espero que sim, respondeu Joabe. Eu também. Nos dias que se seguiram, os encontros se repetiram. Um jantar simples, uma caminhada, um cinema pequeno, nada grandioso, tudo verdadeiro. Joabe começou a perceber pequenos sinais do próprio corpo. Cansaço mais frequente, uma dor discreta que aparecia e sumia. Mas ele não falava disso. Ainda não. Luciana, por sua vez, começava a se aproximar com delicadeza.
Não invadia, não cobrava. Certa noite, sentados num banco de praça, ela comentou: "Você parece carregar algo pesado às vezes." Joabe ficou em silêncio por alguns segundos. "Talvez eu esteja aprendendo a sentir coisas que sempre ignorei", respondeu. Ela não insistiu. "Quando quiser falar, eu escuto", disse apenas. Aquela frase foi mais íntima do que qualquer toque. Em casa, depois de deixá-la, Joabe sentou-se no sofá e fechou os olhos. "Eu vou me apaixonar", murmurou. E isso o assustava. Não porque fosse ruim, mas porque o tempo agora tinha rosto e limite. Ele sabia que precisaria contar. Sobre a doença, sobre a verdade que mudaria tudo. Mas não ainda. Ainda não. Porque pela primeira vez, ele não queria correr. Queria viver cada passo com presença. E Luciana, sem saber, estava se tornando exatamente aquilo que Joabe sempre evitou e agora mais precisava. Alguém que ficava. Joabe passou a noite em claro. Não porque estivesse em dor, ainda não, mas porque a decisão já tinha sido tomada. E decisões verdadeiras não deixam o corpo descansar. Ele caminhou pela sala algumas vezes, parou na janela, voltou ao sofá, pegou o celular, largou, pensou em escrever, apagou. Hoje, disse para si mesmo, tem que ser hoje. Desde que Luciana entrara na vida dele, algo havia mudado no ritmo dos dias. As manhãs tinham expectativa, as noites tinham lembrança. O silêncio já não era um lugar vazio, era um intervalo. Mas havia uma sombra, pequena, constante, uma verdade que não poderia ficar escondida por muito tempo. Joabe não queria que Luciana se apaixonasse por alguém que não existia. E mais do que isso, não queria que ela se sentisse enganada quando descobrisse. Marcara de encontrá-la no fim da tarde, num parque tranquilo, daqueles que não exigem conversa o tempo todo, um lugar onde o silêncio não incomoda. Luciana chegou usando um vestido simples e tênis, o cabelo preso de qualquer jeito, o sorriso de sempre. "Você parece sério", ela disse, aproximando-se. "Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu", respondeu Joabe. "Mas não é algo ruim, só importante." Eles caminharam lado a lado por alguns minutos antes de se sentarem num banco afastado. O vento leve mexia as folhas. Crianças brincavam ao longe. A vida seguia em um ritmo que parecia ignorar completamente o peso que Joabe carregava no peito. "Você pode me dizer quando quiser", Luciana disse, percebendo o silêncio prolongado. "Ou não dizer, também é uma opção." Joabe sorriu de leve. "Eu quero dizer", respondeu. "Só não quero errar as palavras." Ela virou o corpo em direção a ele. Atenta, presente. "Então diga do seu jeito", sugeriu. Joabe respirou fundo. "Eu não entrei naquele aplicativo por acaso", começou. "Não foi solidão comum, nem curiosidade." Luciana franziu levemente a testa, mas não interrompeu. "Eu descobri, há alguns meses, que tenho uma doença rara", continuou ele. "Ela é degenerativa, não tem cura conhecida." O silêncio que veio depois foi profundo, não pesado, profundo. Luciana não se afastou, não desviou o olhar. "O que isso significa?" perguntou com cuidado. "Significa que..." Joabe hesitou. "Que o tempo deixou de ser algo abstrato para mim. Não sei exatamente quanto tenho. Pode ser mais, pode ser menos." Ela respirou fundo, absorvendo. "Você está em tratamento?" perguntou. "Em acompanhamento", respondeu. "Controle de sintomas. Tentativas, mas nada definitivo." Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Olhava para as mãos, depois para ele, como quem organiza pensamentos antes de falar. "Obrigada por me contar."
disse enfim. Joabe sentiu um alívio imediato, mas não total. Ainda havia medo. Eu sei que isso muda coisas, continuou ele. Eu entenderia se você quisesse se afastar, se achasse melhor não seguir. Luciana levantou os olhos. Você está me pedindo para decidir agora? Não, respondeu rápido. Estou te dando a chance de decidir com a verdade. Ela assentiu lentamente. Posso ser honesta? Perguntou. Sempre. Assusta, disse ela. Não a doença em si, mas o que ela representa. O limite, a incerteza. Joabe engoliu em seco. Mas, ela continuou, eu não sinto vontade de ir embora. Ele piscou, surpreso. Não agora, completou. Talvez nunca, mas preciso entender como isso afeta você. Como você se sente? Joabe olhou para frente, para o movimento distante. Eu sinto medo, admitiu. Sinto raiva às vezes, mas acima de tudo, sinto que desperdicei tempo demais vivendo do jeito errado. Luciana colocou a mão sobre a dele. Um gesto simples, firme. Ninguém vive errado até perceber, disse. Você percebeu. Isso conta. Eles ficaram ali por um tempo, sem falar. O vento, as vozes distantes, a vida acontecendo. Por que você me contou agora? Ela perguntou. Porque estou me apaixonando, respondeu Joabe sem rodeios. E não quero que isso aconteça com mentira. Luciana sorriu emocionada. Eu também estou, disse. E isso me dá medo, mas não o tipo de medo que afasta. Joabe sentiu algo quente se espalhar no peito. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não houve peso excessivo. Houve cuidado. Luciana passou a observar mais, a respeitar os momentos de cansaço dele. Joabe passou a permitir-se ser cuidado. Não como doente, mas como alguém que não precisava fingir força o tempo todo. Você não precisa ser forte comigo, ela disse uma noite, enquanto caminhavam devagar. Pode ser só você. Estou aprendendo, respondeu ele. Eles começaram a dividir pequenas rotinas, cozinhar juntos, assistir a filmes sem terminar, ficar em silêncio sem culpa. Certa noite, Luciana perguntou: Você entrou no aplicativo por causa da doença? Joabe pensou antes de responder. Entrei porque percebi que nunca tinha vivido um amor de verdade, disse. A doença só deixou isso urgente. Ela assentiu. Então vamos viver, disse. Do jeito que der, um dia de cada vez. Joabe sorriu. Um sorriso inteiro, raro. Mas por trás de tudo, ele sabia. Ainda havia verdades que não tinham sido ditas, verdades que não eram urgentes agora, mas que um dia precisariam vir à tona. Por enquanto, ele se permitiu algo novo, esperança. E naquele momento, isso era mais poderoso do que qualquer prognóstico. O amor não chegou com barulho. Ele se instalou devagar. Joabe percebeu isso numa manhã comum, quando acordou antes de Luciana e ficou observando-a dormir. O rosto relaxado, a respiração calma, o braço jogado sobre o travesseiro como alguém que se sente segura o suficiente para perder o controle do próprio corpo. Ele nunca tinha visto isso de perto. Nunca tinha sido o motivo de alguém dormir assim. Levantou-se com cuidado para não acordá-la. Foi até a cozinha e preparou café. O cheiro se espalhou pelo apartamento. Luciana apareceu minutos depois, ainda sonolenta. Você faz café em silêncio, ela comentou, encostando no batente da porta. É o meu jeito de pedir desculpa por acordar cedo demais, respondeu Joabe. Ela sorriu e o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Bom dia, disse. Joabe fechou os olhos por um instante. É isso, pensou. Era isso que eu não sabia que estava perdendo. Os dias seguintes foram assim.
Simples, reais, cheios de pequenas intimidades que não pediam explicação. Mas havia algo que Joabe evitava com cuidado cirúrgico: o apartamento. Luciana nunca havia ido lá, não por proibição explícita, mas por desvios sutis. Minha casa está em reforma. Prefiro sair. Outro dia a gente vai. Ela não insistia, confiava, e isso tornava tudo mais difícil. Naquela noite, sentados no sofá do pequeno apartamento de Luciana, ela comentou de forma despretensiosa: "Um dia, eu ainda quero conhecer onde você mora." Joabe sentiu o corpo reagir antes da mente, um leve enrijecer dos ombros. "Claro", respondeu, "quando fizer sentido." Luciana o olhou por um instante mais longo. "Você fala isso como se fosse um lugar perigoso." Ele sorriu, tentando disfarçar. "Não perigoso, complicado." Ela não pressionou, apenas assentiu. Mas a semente estava plantada. Na semana seguinte, Joabe recebeu uma ligação no meio da tarde. Uma reunião inesperada. Um problema urgente. "Preciso ir agora", disse ele, desligando o telefone. Luciana o observou pegar as chaves com rapidez incomum. "Tudo bem?" perguntou. "Trabalho", respondeu automático. "Sempre trabalho", ela comentou sem acusação, apenas constatação. Joabe parou por um segundo. "Quer ir comigo?" perguntou sem pensar. Luciana piscou, surpresa. "Agora?" "É", respondeu ele. "Se você quiser." Ela sorriu. "Quero." O carro não era extravagante, mas era novo, silencioso, seguro. Luciana entrou e observou o interior com curiosidade discreta. "Gosto do seu carro", comentou. "Confortável." Joabe assentiu sem dizer nada. Dirigiram por alguns minutos. O trânsito mudou. As ruas ficaram mais largas, mais limpas, menos caóticas. Luciana começou a reconhecer a região. "Você trabalha por aqui?" perguntou. "Mais ou menos." O prédio surgiu à frente deles. Imponente, discreto, elegante demais para passar despercebido. Joabe estacionou. Luciana saiu do carro e olhou para cima. "Você disse que sua casa era complicada", murmurou. O porteiro abriu a porta imediatamente. "Boa noite, senhor Joabe." Ela congelou. "Senhor Joabe?" repetiu, olhando para ele. Joabe respirou fundo. Era ali. "A gente precisa conversar", disse. O elevador subiu em silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. Quando a porta do apartamento se abriu, Luciana entrou devagar. O espaço amplo, a vista, o cuidado em cada detalhe. Ela não disse nada. Caminhou alguns passos. Tocou um móvel. Aproximou-se da janela. "Isso não é..." começou. "Empreendedor." Joabe fechou a porta atrás deles. "Não." Ela virou-se lentamente. "O que mais você não me contou?" perguntou, a voz firme demais para quem estava calma. "Luciana", ele começou. "Eu nunca menti sobre quem eu sou." "Mentiu sim", ela interrompeu. "Você escolheu o que mostrar e o que esconder." O silêncio se alongou. "Eu sou milionário", disse Joabe enfim. "Sempre fui." Luciana sentiu o chão desaparecer. "Desde quando?" perguntou. "Desde muito antes de te conhecer." Ela riu. Um riso curto, sem humor. "Então deixa eu entender", disse. "Você entrou num aplicativo fingindo ser alguém comum. Me contou que estava morrendo. Me deixou me apegar. E agora eu descubro isso?" Joabe deu um passo à frente. "Eu escondi porque tinha medo." "Medo de quê?" Ela explodiu. "De ser amado?" "De ser escolhido pelo dinheiro", respondeu ele. "Principalmente agora."
com a doença. Luciana respirava rápido. E você não pensou que isso me faria duvidar de tudo? Perguntou. Inclusive da doença? O mundo de Joabe parou ali. Não, respondeu quase implorando. Isso nunca foi mentira. Como eu posso saber? Ela gritou. Você construiu um personagem inteiro. Ela começou a andar pelo apartamento inquieta. Você tem ideia do quanto isso é cruel? Continuou. Você me deixou acreditar que estava entrando numa relação de igualdade, que não havia jogo, que não havia vantagem escondida. Eu nunca te testei, disse Joabe. Eu só tentei me proteger e me feriu no processo. Ela rebateu. Antes de continuar, se essa história está tocando você em algum lugar que dói e aquece ao mesmo tempo, talvez não seja por acaso. Se quiser, fica por aqui. As próximas partes vão ainda mais fundo e talvez te façam lembrar de alguém ou de si mesmo. Se sentir vontade, conta nos comentários o que essa história despertou em você ou compartilha uma parte da sua própria caminhada. Aqui, ninguém precisa fingir força o tempo todo. Ela parou diante dele. Você me fez amar alguém que eu não conhecia por inteiro. Joabe sentiu algo quebrar por dentro. Eu te amo, disse. Pelo que você é. Pelo que você fez quando soube da doença. Isso nunca foi sobre dinheiro. Luciana balançou a cabeça, em lágrimas. Amor sem verdade não é amor, disse. É controle. A palavra caiu como uma sentença. Você precisa sair, ela disse por fim. Agora. Luciana, agora, Joabe. Ele pegou as chaves em silêncio. Passou por ela sem tocá-la. Parou na porta. A doença é real, disse. Tudo o que eu senti com você foi real. Ela não respondeu. A porta se fechou. Joabe ficou parado no corredor por alguns segundos. Depois entrou no elevador, sozinho. Naquela noite, Joabe chegou em casa e sentou-se no chão da sala. Não ligou luz, não tirou o casaco, chorou como nunca tinha chorado. Não pela doença, mas porque agora, além de uma data invisível de morte, ele tinha perdido o único amor que havia encontrado. E pela primeira vez, o dinheiro não comprava absolutamente nada. Joabe não voltou para casa naquela noite. Não porque não tivesse para onde ir, mas porque o apartamento parecia grande demais para conter o que ele sentia. Dirigiu sem rumo por horas. Ruas conhecidas, outras não. O rádio desligado. O celular jogado no banco do passageiro, mudo como se também tivesse escolhido abandoná-lo. Cada semáforo vermelho parecia um aviso. Cada rua vazia, um espelho. Ele estacionou perto de uma praça qualquer e ficou ali, com a testa apoiada no volante. Você conseguiu, murmurou. Conseguiu estragar tudo. A imagem de Luciana no apartamento voltava em fragmentos cruéis. O olhar endurecendo, a voz firme, a palavra controle. Aquilo doía mais do que qualquer sintoma físico da doença, porque no fundo, Joabe sabia. Ela tinha razão em estar ferida. Quando finalmente voltou para casa, já era madrugada. Tirou os sapatos na entrada e caminhou até a sala escura. Não acendeu as luzes. Sentou-se no chão, encostado no sofá. Ali ficou, sem chorar, sem pensar direito, apenas existindo. No dia seguinte, acordou tarde, com o corpo pesado e a cabeça latejando. O celular ainda estava onde ele havia deixado. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ele abriu a conversa com Luciana, leu as últimas mensagens, as brincadeiras, os planos pequenos, as promessas que nunca chegaram a ser ditas. Digitou algo, apagou,
Digitou de novo. Me perdoa. Apagou. Eu te amo. Apagou. Nada parecia suficiente. Nada parecia honesto sem soar como mais uma tentativa de controle. Fechou o aplicativo. Os dias seguintes foram silenciosos demais. Joabe tentou trabalhar, participou de reuniões, respondeu e-mails, tomou decisões importantes com a mesma precisão de sempre. Mas agora tudo parecia mecânico, automático, vazio. À noite, a solidão voltava com força dobrada. Não havia mais mensagens esperando. Não havia mais encontros simples. Não havia mais alguém que dissesse: quando quiser falar, eu escuto. O corpo começou a cobrar. A fadiga aumentou. As dores ficaram mais frequentes. Em uma manhã, ao sair do banho, Joabe precisou se sentar na cama para recuperar o fôlego. Ótimo, murmurou. Agora isso. No consultório, o médico observou os exames com atenção. A progressão está um pouco mais rápida do que esperávamos, disse. Precisamos ajustar a medicação. Quanto tempo? Joabe perguntou direto. O médico hesitou. Não gosto de trabalhar com prazos, mas precisamos ser realistas. Joabe assentiu. Saiu do consultório com a sensação clara de que o tempo estava de fato diminuindo. E agora, além da doença, ele estava sozinho. Luciana, por sua vez, não estava melhor. Na primeira noite após a separação, ela dormiu pouco. Andava pelo apartamento, sentava, levantava, pegava o celular e largava. Você fez a coisa certa, repetia para si mesma. Mas o peito não concordava. Ela se sentia enganada. Sim, mas também sentia falta. Falta do jeito calmo dele, do olhar atento, da sensação de ser escolhida sem pressa. As amigas tentaram ajudar. Amiga, isso foi estranho mesmo, disse uma delas. Você não é obrigada a aceitar esse tipo de coisa. Eu sei, respondeu Luciana, mas não foi só isso. Então foi o quê? Luciana não soube explicar, porque não era o dinheiro, era a quebra da confiança. Mas também não era simples assim. À noite, sozinha, ela se pegava lembrando do dia em que Joabe contou sobre a doença, do jeito como ele tremia levemente, do medo genuíno nos olhos. E se for verdade? Murmurou sentada na cama. A dúvida era cruel. Ela tentou sair com outras pessoas. Conversas vazias, risadas forçadas, nenhuma conexão real. Fechava os olhos à noite e via Joabe. Não o milionário. O homem sentado num banco de praça, dizendo que tinha desperdiçado tempo demais. Enquanto isso, Joabe piorava, não dramaticamente, mas consistentemente. Ele começou a cancelar compromissos. Evitava encontros sociais. O mundo parecia barulhento demais para quem tinha tanto silêncio por dentro. Uma noite, sentado na varanda, falou em voz alta, como se Luciana estivesse ali. Eu não escondi para te manipular, escondi porque tive medo. Mas não havia resposta. O tempo passou, semanas, até que numa madrugada, Joabe acordou com falta de ar. O coração acelerado, o corpo fraco, sentou-se na cama, tentando se acalmar. Não agora, sussurrou. Ali, sozinho, percebeu algo com clareza dolorosa. Ele podia morrer sem nunca mais vê-la. E isso era insuportável. Naquela manhã, decidiu que não poderia terminar assim. Não com silêncio, não com orgulho, não com medo. Pegou o celular e escreveu uma mensagem longa. Apagou. Escreveu outra. Apagou. Por fim, escreveu algo simples. Eu errei, não por amar você, mas por ter tido medo de perder. Se ainda houver espaço para uma conversa honesta, eu estarei aqui. Enviou. Luciana leu a mensagem horas depois. Ficou olhando para a tela por longos minutos.
O coração acelerou. A raiva voltou. A saudade também. Ela fechou os olhos. Droga! Murmurou. Não respondeu. Ainda. Mas algo dentro dela começava a se mover, porque, apesar de tudo, havia uma verdade que ela não conseguia negar. Ela também o amava. E talvez, só talvez, algumas verdades merecessem ser ouvidas até o fim. Luciana leu a mensagem de Joabe mais de uma vez, não porque não tivesse entendido, mas porque cada leitura despertava uma emoção diferente. Raiva, saudade, medo. Ela deixou o celular sobre a mesa e foi até a janela. Observou a rua como se procurasse alguma resposta do lado de fora. Conversa honesta, murmurou. Era exatamente isso que mais a assustava. Conversar significava olhar de novo para algo que ela tinha tentado enterrar. Significava correr o risco de se machucar outra vez. Mas também significava não viver com a dúvida. No fim do dia, respondeu: podemos conversar, sem promessas, só verdade. Joabe leu a mensagem sentado no sofá, com o celular nas mãos trêmulas. O alívio veio rápido demais, misturado ao medo de estragar tudo de novo. Obrigado. Onde você prefere? Escreveu. Um lugar neutro. Um café. Amanhã. Joabe chegou cedo. Sempre chegava. Sentou-se numa mesa afastada, pediu café e ficou observando a porta. Quando Luciana entrou, ele sentiu o peito apertar. Ela parecia mais magra. Os olhos carregavam cansaço. Mas o jeito de andar continuava o mesmo. Firme, decidido. Oi, ela disse aproximando-se. Oi, respondeu Joabe levantando-se. Obrigado por vir. Eu vim por mim, disse ela sentando-se. Não por você, ele assentiu. É justo. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. O barulho do café preenchia o espaço. Talheres, vozes baixas, máquinas funcionando. Eu não vim aqui para brigar, Luciana começou, mas também não vim para aliviar sua culpa. Eu sei, disse Joabe. Vim para assumir a minha. Ela o olhou com atenção. Então começa, disse. Sem discurso bonito. Joabe respirou fundo. Eu errei, disse simples. Errei porque te escondi uma parte importante da minha vida. Não porque achei que você não fosse entender, mas porque eu não suportava a ideia de ser amado por outro motivo que não fosse quem eu sou quando estou com você. Mas você decidiu isso sozinho, ela respondeu. Decidiu por mim. Sim, ele admitiu. E isso foi errado. Luciana cruzou os braços. Você sabe o que mais me doeu? Perguntou. Não foi o dinheiro, foi perceber que, desde o início, você estava protegido, e eu não. Joabe sentiu o peso daquilo. Eu me apaixonei sem armadura. Ela continuou, enquanto você ainda usava a sua. Eu tirei quando te contei da doença, respondeu ele. Aquilo foi real. Foi o momento mais vulnerável da minha vida. Foi, ela concordou. E é por isso que tudo ficou tão confuso depois. Ela respirou fundo. Quando descobri que você era milionário, tudo o que eu senti ficou sob suspeita, inclusive a doença. Joabe se inclinou levemente para a frente. Luciana, disse, se eu pudesse te provar de alguma forma. Eu sei. Ela interrompeu. Eu vi seus exames depois. Você não mentiu sobre isso. Ele fechou os olhos por um instante, aliviado. Mas saber que você não mentiu não apaga o que eu senti. Ela completou. Eu precisei de tempo para separar amor de ferida. E conseguiu? Ele perguntou com cuidado. Luciana demorou a responder. Ainda estou tentando, disse. Mas eu percebi algo. O quê? Que, apesar de tudo, eu senti sua falta todos os dias, respondeu ela. Não do seu dinheiro, do seu jeito, da sua presença.
Joabe engoliu em seco. Eu não quero te prometer nada. Ela continuou. Nem fingir que confio como antes. Confiança não volta inteira. Eu sei, disse ele. E não te peço isso. Ela o encarou. Então o que você quer? Joabe pensou por alguns segundos. Quero a chance de ser verdadeiro sem esconder nada, respondeu. Mesmo que isso signifique te perder depois. Luciana respirou fundo. Isso é assustador, disse. Mas também é a única coisa que faz sentido agora. Eles ficaram em silêncio novamente. Um silêncio diferente, não mais hostil, cauteloso. Eu preciso te dizer algo, disse Luciana, enfim. Durante esse tempo separados, eu tentei seguir. Saí com outras pessoas. Fingi normalidade. E? Joabe perguntou. Nada encaixou, respondeu ela. Porque eu estava comparando tudo com o que a gente tinha. E isso não é justo com ninguém. Joabe assentiu. Eu não quero voltar ao que era, ela continuou. Quero algo diferente, mais lento, mais honesto, sem esconderijo. Eu aceito, disse ele sem hesitar. Ela sorriu de leve. Então vamos tentar de novo, disse, mas com uma condição. Qualquer uma. Se em algum momento você sentir que está escondendo algo, você fala, mesmo que doa. Joabe assentiu, emocionado. Eu prometo. Eles saíram do café juntos, mas não de mãos dadas. Caminharam lado a lado, um passo de cada vez. Nos dias seguintes, a reaproximação foi cuidadosa. Não houve pressa em voltar à intimidade física. Conversaram mais, perguntaram mais, ouviram mais. Luciana começou a frequentar o apartamento de Joabe, não como visitante impressionada, mas como alguém que observa com olhos novos. É bonito, ela disse certa vez, mas ainda é só um lugar. Eu sei, respondeu ele. Está começando a virar casa agora. Ela sorriu. A doença continuava ali. Não havia desaparecido. Joabe tinha dias bons e dias ruins. E Luciana passou a estar presente também nos ruins. Você não precisa ser forte o tempo todo, ela dizia. Não comigo. Ele estava aprendendo. Uma noite, sentados na cama, Joabe falou algo que não tinha coragem antes. Eu tenho medo de te deixar, disse. Medo de morrer e te fazer sofrer. Luciana segurou a mão dele. Amar sempre envolve perder, respondeu. Mas não amar também. Ele fechou os olhos, sentindo o peso e a beleza daquela verdade. Eles não estavam curados, nem resolvidos, nem protegidos do futuro, mas estavam juntos, de novo, e agora, sem mentiras. O amor que voltava não era inocente, era consciente. E às vezes, isso é ainda mais forte. A ideia da viagem não nasceu como esperança. Nasceu como cuidado. Foi numa tarde silenciosa, dessas em que Joabe estava cansado demais para falar e Luciana cansada demais para fingir que não percebia. Estavam sentados no sofá, lado a lado, sem televisão ligada, apenas dividindo o espaço. Eu li sobre um médico na Alemanha. Luciana disse, quase como quem comenta o clima. Não é exatamente uma cura, é mais uma possibilidade remota. Joabe não respondeu de imediato. Olhava para frente, os olhos atentos a nada específico. Possibilidade remota ainda é possibilidade, ele disse por fim. Mas eu não quero ir se isso virar uma obsessão. Luciana virou o rosto para ele. Eu também não, respondeu. Não quero que essa viagem seja sobre exames, hospitais e frustração. Então sobre o quê? Ele perguntou. Ela demorou a responder. Sobre nós.
disse por fim, sobre estar juntos em um lugar onde ninguém nos conhece, onde o tempo não cobre nada. Joabe sentiu o peito aquecer, como se fosse uma despedida. Ele completou. Luciana assentiu. Se for, disse, que seja bonita. Eles decidiram ir assim, sem expectativa, sem contagem regressiva, sem planos grandiosos. Compraram as passagens numa noite comum, sem comemoração, sem medo explícito. Estranho comprar uma passagem sem saber o que vem depois, Joabe comentou. Talvez seja a forma mais honesta de viajar, Luciana respondeu. O voo foi longo, silencioso, aconchegante. Luciana encostou a cabeça no ombro de Joabe e dormiu quase todo o tempo. Ele ficou acordado, observando o reflexo dela na janela escura do avião. Pensou em como nunca tinha estado tão próximo de alguém por tanto tempo sem sentir vontade de fugir. Quando chegaram à Alemanha, o frio os recebeu com uma calma quase respeitosa. As ruas limpas, as pessoas andando sem pressa, o silêncio que não incomoda. O hotel era simples, quarto pequeno, janela grande. É perfeito, Luciana disse, largando a mala. Não parece um lugar de passagem. Parece um lugar para ficar, Joabe respondeu. Eles não correram para marcar consultas, não fizeram listas, não transformaram a viagem em missão. No primeiro dia, caminharam pela cidade sem destino. Entraram em cafés pequenos, dividiram um chocolate quente, riram de coisas bobas. Se alguém me dissesse que esse seria um dos momentos mais tranquilos da minha vida, Joabe começou. Você não acreditaria, Luciana completou. À noite, sentaram-se na cama do hotel, observando a neve começar a cair do lado de fora. Eu tenho medo, Joabe disse, quebrando o silêncio. Luciana segurou a mão dele. De quê? De voltar igual, respondeu. De nada mudar. De tudo continuar do mesmo jeito. Ela respirou fundo. Eu também tenho medo, disse. Mas não de voltar sem cura. Tenho medo de você não perceber o quanto já mudou. Ele a olhou. Como assim? Você está vivendo, ela disse. Está presente. Está aqui comigo. Isso já não existia antes. Joabe fechou os olhos. Eu queria ter te conhecido antes, murmurou. Talvez você não estivesse pronto, ela respondeu. Talvez o tempo certo não seja sobre quando, mas sobre como. Nos dias seguintes, eles mantiveram a mesma rotina calma. Caminhadas, almoços longos, conversas sem urgência. Houve um dia reservado para a consulta, simples, objetiva. O médico foi honesto, cordial, não prometeu nada. Precisaremos de exames, disse. O resultado não é rápido, pode levar semanas, talvez meses. Joabe assentiu. Tudo bem, respondeu. Nós voltamos. O médico pareceu surpreso. A maioria das pessoas espera aqui, comentou. Luciana sorriu de leve. A gente não veio para esperar, disse. Veio para viver. De volta ao hotel, Joabe sentou-se na cama e suspirou fundo. Estranhamente, disse. Eu não estou decepcionado. Luciana se sentou ao lado dele. Porque você não veio buscar salvação, respondeu. Veio buscar presença. Na última noite, eles não saíram. Pediram comida no quarto. Comeram sentados no chão, encostados na cama. Se nada der certo, Joabe começou. Luciana o interrompeu, colocando o dedo sobre os lábios dele. Se nada der certo, disse. Ainda assim deu certo. Ele sorriu emocionado. Eu te amo, disse com a voz firme. Não como alguém que precisa ser salvo, mas como alguém que aprendeu a viver. Luciana encostou a testa na dele.
Eu te amo, respondeu, como você é, com ou sem amanhã. Na manhã da partida, fizeram as malas em silêncio. O tipo de silêncio confortável, cheio de significado. No avião, Joabe segurou a mão de Luciana durante a decolagem. Seja o que for, disse. Obrigado por ir comigo. Ela apertou os dedos dele. Obrigada por me deixar ir com você. Voltaram ao Brasil sem previsão, sem respostas, sem garantias, mas com algo que nenhum exame poderia medir. Eles não estavam mais esperando a vida começar. Eles tinham vivido. A vida não voltou com barulho. Ela voltou numa manhã comum, dessas que não avisam que vão mudar tudo. Joabe estava sentado à mesa da cozinha, olhando distraidamente para o vapor que subia da xícara de café. O sol entrava tímido pela janela. Luciana ainda dormia no quarto, enrolada no lençol, com o rosto tranquilo de quem finalmente descansava sem medo. Ele pensava nisso com frequência. Como o amor tinha deixado o corpo dela mais leve. O celular vibrou sobre a mesa. Joabe não se apressou para olhar. Desde a viagem, tinha aprendido a não correr atrás das coisas como se tudo fosse escapar. Respirou fundo. Tomou mais um gole de café. Só então pegou o aparelho. Era um e-mail. Remetente desconhecido. Assunto simples demais para carregar peso. Resultado dos exames complementares. Joabe sentiu o coração acelerar. Não de esperança, mas de reconhecimento. Era aquilo. O que quer que fosse. Ele não abriu imediatamente. Levantou-se. Caminhou até a porta do quarto. Ficou observando Luciana dormir por alguns segundos. O cabelo espalhado no travesseiro. A respiração calma. Seja o que for, murmurou. Obrigado. Voltou para a cozinha. Sentou-se. Abriu o e-mail. Leu devagar. Uma vez. Depois outra. O mundo pareceu encolher ao redor dele. As palavras estavam ali, claras, técnicas demais para o que significavam. Remissão completa. Ausência de progressão da doença. Resposta inédita ao protocolo experimental. Joabe piscou várias vezes. Leu de novo. As mãos começaram a tremer. Não era cura definitiva. O médico explicava. Mas era algo que nunca tinham visto antes naquele estágio. Um caso raro. Uma reversão improvável. Uma possibilidade real de vida longa. Joabe apoiou os cotovelos na mesa e levou as mãos ao rosto. Não chorou de imediato. Primeiro veio o silêncio. Depois um riso baixo, quase incrédulo. Não, murmurou. Não pode ser. Mas era. A doença que tinha definido seus dias. O prazo invisível. O medo constante. Tudo aquilo não estava mais ali. Ele levantou-se de repente e foi até o quarto. Luciana, chamou, com a voz falhando. Ela se mexeu, ainda sonolenta. O que foi? Perguntou, abrindo os olhos aos poucos. Joabe sentou-se na beira da cama. Tentou falar. Não conseguiu. Joabe, ela se sentou, agora alerta. Você está bem? Ele estendeu o celular, as mãos ainda tremendo. Lê, disse apenas. Luciana pegou o aparelho. Leu uma vez, depois outra. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Ela levou a mão à boca. Isso, a voz dela falhou. Isso significa... Significa que eu vou viver. Joabe respondeu finalmente. Que eu tenho tempo. Tempo de verdade. Luciana começou a chorar. Não o choro contido. Não o choro bonito. Chorou como quem solta algo preso há tempo demais. Ela se inclinou e o abraçou forte, como se tivesse medo de que aquilo fosse desaparecer se soltasse. Eu sabia, disse, entre lágrimas.
Eu não sabia como, mas eu sentia. Joabe fechou os olhos, sentindo o peso de tudo finalmente sair do peito. Eu também sentia, respondeu, mas não tinha coragem de acreditar. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados, sem dizer mais nada. O futuro tinha voltado, e isso era quase assustador. Nos dias que se seguiram, Joabe precisou reaprender a pensar, sem prazo, sem contagem regressiva, sem despedidas silenciosas. É estranho, ele disse certa noite. Passei tanto tempo vivendo como se fosse acabar, que agora não sei muito bem como continuar. Luciana sorriu deitada ao lado dele. A gente aprende, disse. Como todo mundo, um dia de cada vez. Joabe começou a retomar coisas que havia abandonado, projetos, ideias, mas dessa vez sem pressa cega. Eu não quero voltar a ser quem eu era, disse a ela. Não quero esquecer o que aprendi. Luciana o olhou com carinho. Então não esquece, respondeu. Usa. Algumas semanas depois, Joabe recebeu o médico no consultório novamente. A conversa foi longa, técnica, realista. Você é um caso raro, disse o médico. Algo que pode mudar protocolos no futuro. Joabe assentiu. Se isso puder ajudar alguém, respondeu. Então fez sentido. Mas havia algo que Joabe ainda não sabia. Algo que mudaria tudo outra vez. Numa noite tranquila, Luciana o chamou para sentar no sofá. Eu preciso te contar uma coisa, disse. Joabe sentiu o corpo reagir, instintivamente. O que foi? Ela respirou fundo. Eu não te contei antes porque não queria misturar tudo. A Alemanha, a doença, o medo. Joabe franziu a testa. Luciana. Ela segurou a mão dele e colocou a outra sobre o próprio ventre. Joabe, disse com os olhos marejados, nós não fomos para a Alemanha só como despedida. O mundo parou. O que você está dizendo? Ele perguntou quase sem voz. Luciana sorriu, tremendo. Estou grávida. Joabe sentiu o ar sumir. Grávida? Repetiu incrédulo. De poucas semanas, ela respondeu. Descobri logo depois que voltamos. Eu esperei, porque não queria te prender a nada, principalmente se o resultado fosse ruim. Joabe levou as mãos ao rosto, depois riu, depois chorou, tudo junto. Então, disse com a voz quebrada, eu quase morri para aprender a viver e agora vou ser pai? Luciana assentiu emocionada. Se você quiser, disse. Eu não te contei esperando promessa, só verdade. Joabe se levantou, ajoelhou-se diante dela e apoiou a testa em suas pernas. Eu quero, disse com firmeza. Quero tudo. Quero estar aqui. Quero aprender. Quero errar. Quero viver isso com você. Luciana o puxou para um abraço. Naquela noite, eles ficaram acordados falando do futuro, não como plano rígido, mas como possibilidade aberta. Um quarto pequeno, um nome que ainda não sabiam. Manhãs caóticas, noites cansadas, vida. Meses depois, Joabe voltou ao supermercado onde tudo tinha começado, não literalmente, mas simbolicamente. Comprou leite, comprou frutas, comprou coisas pequenas. No caixa, o som do pagamento aprovado ecoou de forma banal. Mas para ele, aquele som era um lembrete. Ele não tinha mais pressa, não tinha mais medo do amanhã, porque tinha aprendido algo que nunca mais esqueceria. O amor não salva porque promete eternidade. Ele salva porque ensina a viver o agora. Joabe Martins, que um dia acreditou que ia morrer sem nunca ter sido amado, agora caminhava de mãos dadas com Luciana, sabendo que o tempo, finalmente,
estava do lado deles. E isso não era um milagre médico, era uma vida bem vivida. Se essa história falou com você em algum nível, se em algum momento você se viu nessas palavras, deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias profundas, reais, feitas para tocar onde quase ninguém fala. Escreve aqui nos comentários qual parte da história mais te atingiu e diz também de onde você está ouvindo essa história agora. Cada comentário, cada interação ajuda essa história a chegar em alguém que hoje está em silêncio, achando que não tem mais saída. E lembra disso, não importa o quão pesado esteja agora, todo recomeço nasce primeiro na dor. Se você ainda está aqui, é porque a sua história ainda não acabou. Até a próxima.